Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí a todos que estiverem acompanhando esta deliciosa aula de filosofia. Vamos começar, né? Como a gente discutiu na aula passada, na aula introdutória. Vamos aí então ver os primórdios da filosofia, vendo aí os pensadores pré-socráticos. Mas antes de mais nada, o editor, já sabe, né? Solta a vinheta! Começando então a falar das características gerais aí do período pré-socrático, né? Pré significa antes, então é um período que, como eu falei na aula passada, é anterior a Sócrates, né? E estamos falando aí dos primeiros pensadores aí, né, registrados em toda a história da filosofia. Como eu falei, estamos nos primórdios dos tempos, né, filosóficos e tudo mais, tá bom? Eles tinham um objetivo, ter acesso, né, conhecer a unidade da natureza. Unidade vem de união, de junção, né? Então eles buscavam algo que juntasse toda a natureza em um princípio, em um conceito, em uma essência, que seria o arquê, né? Que pode ser escrito por meio dessas duas formas aqui, né? Mas fiquem tranquilos que a gente vai explicar direitinho o que seria o arquê, né? A gente fala que os filósofos pré-socráticos eram filósofos da natureza, certo? Por quê? Porque eles investigavam a physis, né? Physis é uma palavra grega que originou a palavra física, certo? Eles investigavam a physis para compreender o cosmos. O que isso quer dizer? Ou seja, a physis seria o funcionamento, seria as leis, as regras que regem o funcionamento do nosso mundo, do nosso mundo, da nossa realidade, né? Então eles investigavam, né, a forma com que o mundo funcionava, né, para assim compreender todo o cosmos, todo o universo. Então eles queriam entender o mecanismo da coisa para depois compreender o todo, certo? E neste período é um marco muito grande na história, não só da filosofia, mas da história geral como um todo, porque a partir deste momento que a razão começou a ser usada como ferramenta, né, para compreender as coisas, né, para filosofar, para tentar explicar as coisas do mundo, né? Por causa que antes a gente tinha uma concepção mais mitológica, mais mística das coisas, certo? Então, a partir daí, né, desse período pré-socrático, as pessoas, os filósofos, começaram a fazer o uso da racionalidade para tentar explicar os fenômenos da natureza, né, que naquela época muita coisa ainda era um mistério, né? Então, eles fizeram realmente um desapego do místico, do mitológico e passaram a usar, a partir daqui, começaram a usar a racionalidade, certo? E uma coisa muito interessante é que nessa época a ciência e a filosofia em si, elas não eram coisas separadas, né? Uma coisa estava muito misturada com a outra, né? Então é um período que a filosofia estava fundida com a ciência, né? Era uma época que você realmente não conseguia diferenciar se o que eles estavam fazendo é filosófico, é filosofia ou é algo científico. Não tinha essa diferenciação ainda, porque o objetivo básico da ciência e da filosofia é descobrir as coisas, é explicar as coisas, né? Então, só daqui a uns séculos que vai, né, a ciência vai para um lugar, vai para uma direção e a filosofia vai para outra. Mas neste momento, ambas as coisas eram muito misturadas. Tanto que a gente vai ver aqui filósofos, né, que vocês veem normalmente na matéria de matemática, de química. Demócrito, por exemplo, teoria atômica, ele vai estar aqui, né? Que coisa curiosa. Pitágoras, né?
A gente pensa Pitágoras, a gente pensa geometria, as contas lá, pá, né? Mas ele também vai estar aqui, né? Então é justamente essa questão que eu falei. A fusão de ciência, né? E a filosofia. Neste momento, elas são uma coisa só, certo? Aqui a gente tem os termos importantes que já foram abordados aqui no slide anterior, mas aqui eu estou dando uma aprofundada a mais na definição de cada termo. Physis seria física, como eu havia falado, especificamente os fenômenos da natureza. Estes fenômenos vão ser estudados pelos filósofos pré-socráticos com o objetivo de entender, então, o funcionamento do mundo, né? Então, é por meio dos fenômenos que se busca entender qual é a lógica do funcionamento do mundo, da natureza, da realidade. A physis é o ponto de partida aí dos filósofos pré-socráticos nessa questão, né, de analisar para entender o cosmos. Então, o próprio cosmos seria o próprio mundo, o universo, né, a unidade de tudo, de toda a realidade que existe. Aí, o termo mais complicadinho, né, mais assim, pouco conhecido, é o tal do arquê, que pode ser, como eu falei, escrito por meio dessas duas formas aqui. Ambas estão certas, certo? O que é o arquê? Arquê é o elemento, né, ou substância primordial, elemento, substância, a essência primordial, formador de todas as coisas da natureza e fator da unidade do mundo. Por que fator da unidade do mundo? Porque, de certa forma, se o arquê é uma substância que formou tudo, tudo provém deste arquê, entendeu? É como se o arquê fosse a ligação de tudo no mundo, né? Porque afinal, se ele é a substância, é a essência que compôs toda a realidade, isso leva a realidade a entrar numa unidade. Por ela, justamente, cada coisa da realidade vir desse mesmo princípio, dessa mesma substância, certo? Agora vamos para os principais pensadores. Aí a gente tem Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro e Pitágoras, certo? Cada um propôs, né, o que seria esse arquê, essa substância primordial, essa essência primordial que formou toda a realidade. Para Tales de Mileto, o arquê seria a água, porque ele observou que a água está muito relacionada com a vida. Ele observou esses fenômenos cotidianos, né? Essa questão, por exemplo, das plantas se desenvolverem com a presença de água, né? A questão de regada, irrigação, né? Que nenhuma planta sobrevive sem água, assim como os seres humanos e os animais, entendeu? Então essas observações fizeram Tales de Mileto concluir que, então, de alguma forma, a água está relacionada com a vida. E por conta disso, ela seria então esse arquê, certo? Então ele pensou assim que, pelo movimento da água, Pororoca! Pela transformação da água, porque a água tem as fases dela, né? Gelo, vapor, né? Então todo esse processo de transformação e de movimento que aos poucos então foi gerando as coisas que constituem a nossa realidade, o nosso mundo, o cosmos, né? O universo. Já o Anaxímenes, ele acreditava que esse arquê não seria água, mas o vento, né? Porque o vento está relacionado ao movimento, então a gente pode imaginar que o Anaxímenes acreditou que o vento seria o arquê, porque o movimento está relacionado com a vida. Porque o morto fica parado, fica em repouso, ele tipo, não se move, não se mexe. Rodolfo! Então talvez o vento, né, seja o responsável por animar os corpos e permitir que eles permaneçam vivos. Estava dormido. A própria respiração também está relacionado com as observações do Anaxímenes, né? Que qualquer ser que fique completamente ausente de ar no seu meio, vamos dizer assim, né?
O ser vivo ele morre em questão de minutos. Então essa questão do movimento, de animar os corpos, talvez também a própria questão da respiração, fez com que o Anaxímenes concluísse então que o ar, o vento, estaria relacionado com a vida, e por isso ela seria tão esse arquê. O vento com seu movimento, com a sua dinâmica, né? Ele foi gerando toda a realidade, certo? Já o Anaximandro é bem diferentão, porque a gente vê que a água, no caso do Tales de Mileto, a água é uma coisa visível, você consegue determinar o que é água, e a água, de certa forma, é uma coisa razoavelmente palpável, né? É algo que você tem um contato com a água, você se molha, ou você pode pegar a água no estado sólido, no estado de gelo. Então, a água é uma coisa palpável e determinável, certo? Já o vento é uma coisa que você consegue determinar, consegue detectar o vento, porém o vento ele não é uma coisa palpável. Né? Você não consegue pegar o vento, como você consegue pegar, manipular a água. Você não faz isso com o vento. Só que aí, no caso do Anaximandro, ele vai dizer que o arquê ele não é determinável, não dá para saber a sua essência, e muito menos não é uma coisa palpável, entendeu? Então não é palpável nem determinável, certo? Por que ele diz isso? Ele fala que o arquê, o Anaximandro, ele vai falar que o arquê não é uma coisa que dá para determinar, porque é uma coisa que é tão primordial e é uma coisa que está tão diluído na nossa realidade que chegou ao ponto que ele está tão diluído que você não sabe do que é feito essa substância, esse arquê. E muito menos não dá para você pegar, de você realmente isolar esse arquê para saber do que ele é feito. Né? Não dá nem para manipular e nem para determinar. Por isso que ele vai chamar então o arquê de apeiron. Né? A apeiron traz essa questão de ser uma coisa indeterminável, mas existe. Só não dá para determinar o que é e não dá para você manipular, não dá para você pegar. Entendeu? Por quê? Porque ele está realmente diluído na realidade, ao ponto de você não saber o que é. Para vocês fixarem nessa questão do apeiron, pensem num copo de água com açúcar. Vamos dizer, né? Você coloca uma colherzinha de açúcar e você mexe por meia hora que nem um retardado lá, né? Vai ter uma hora que o açúcar vai estar tão diluído na água que ela vai sumir, vai desaparecer. Você não vai conseguir saber, né? O açúcar, você não, se você pegar e mostrar para uma pessoa que não percebeu, não viu que você colocou açúcar no copo, falar, o que tem aqui? Tem água. Tem algo mais? Não, entendeu? Então é a mesma coisa dessa questão do apeiron, entendeu? Se diluiu tanto que você não percebe que está lá, que existe, né? Você não vê. E muito menos você não vai conseguir isolar de novo, tirar o açúcar da água de novo, por conta da questão da diluição. Então é a mesma coisa que com essa questão do apeiron, né? Certo? Agora, no caso de Pitágoras, é uma coisa mais nóia ainda. Por quê? Porque ele vai falar que o arquê são os números, né? Então os números, eles que determinam toda a realidade. Por quê? Por causa que o Pitágoras ele percebeu que o mundo ele pode ser medido de várias formas. E quando você pensa em medição, você já pensa em número. Então o Pitágoras ele falou que você pode pegar qualquer coisa e você pode tirar um valor dessa coisa. Por exemplo, esta própria videoaula. Essa videoaula tem um tamanho de memória, né? Tem uma dimensão de largura e comprimento, né? A duração desse vídeo também. Tudo pode ser decodificado em valores, em números, né? Então por isso ele vai falar que o arquê, então, na verdade, seria os números, né? E por que eu coloquei o Pitágoras aqui também? Por causa que ele vai trazer também uma questão que é muito importante, que a gente vai ver lá na frente na aula de Platão,
que seria a questão da imortalidade da alma. Além dessa questão do Pitágoras acreditar que são os números que são os formadores de toda a realidade, justamente porque eu falei que as coisas podem ser decodificadas em infinitos valores, né? Como eu falei, altura, largura, duração do vídeo, o número de pixels, né? Além dessa questão dos números, Pitágoras traz um conceito muito interessante, que é a imortalidade da alma. Pitágoras vai ser o primeiro a falar que a alma é imortal, que a alma ela é uma coisa eterna, que transcende o nosso corpo. Né? O nosso corpo surge, desaparece, mas a alma permanece existindo na eternidade. Isso é um conceito muito interessante, interessante e importante também, porque é esse pensamento de Pitágoras a respeito da alma que vai basear muito no que Platão vai falar no futuro, entendeu? Da mesma forma que o Pitágoras, Platão vai chegar a afirmar que a alma também é imortal, e ele vai tirar isso de Pitágoras, certo? E Platão vai vir com um conceito, né, chamado a teoria da reminiscência, que a gente vai aprofundar na aula de Platão, mas que envolve essa questão da alma, certo?